Em 1871, no Vale do Paraíba, uma mulher negra fez o impossível. Liderou uma rebelião que matou mais de 200 fazendeiros em apenas 57 dias de puro terror. Seu nome era Dandara Joaquina dos Santos, e ela transformou senzalas em campos de batalha. Mas como uma escrava conseguiu organizar um massacre que fez o próprio império tremer? E por que essa história brutal foi apagada dos livros de história do Brasil? Se você quer conhecer a verdade sobre a maior revolta escrava que o país já tentou esquecer, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque essa história vai te chocar. E me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar da rebelião do Vale do Paraíba? Ou essa é mais uma história que te esconderam na escola? Vamos começar. A semente da revolta. Dandara Joaquina dos Santos nasceu nos últimos dias de junho de 1843, quando as águas do rio Paraíba transbordavam suas margens e inundavam as várzeas de café da fazenda São Benedito. Sua mãe, Teresa, morreu de febre puerperal 3 dias após o parto, deixando a recém-nascida aos cuidados das outras mulheres da senzala. O fazendeiro Coronel Antônio Ferreira da Silva anotou em seu livro de registros: nascimento, menina parda, filha da escrava Teresa ou falecida, batizada Dandara. Pai incerto. Valor estimado: 200 cifrão 000 réis aos 16 anos. Dandara cresceu entre as fileiras de café, aprendendo desde cedo que cada grão colhido representava mais um dia de vida roubada de seu povo. Aos 7 anos, já carregava cestos pesados demais para sua estrutura franzina. Aos 12, foi designada para trabalhar na Casa Grande como mucama, onde aprendeu a ler observando as lições dos filhos do coronel. Esta habilidade, descoberta por acaso quando foi pega lendo um jornal deixado sobre a mesa, quase lhe custou 50 chibatadas. O feitor João Batista, homem de braços grossos e cicatrizes no rosto, decidiu que tal ousadia merecia castigo exemplar. Mas foi justamente naquele jornal que Dandara leu sobre a Guerra do Paraguai e sobre os debates no parlamento a respeito da libertação gradual dos escravos. As palavras impressas despertaram nela uma consciência que cresceria como fogo em capim seco. Durante os anos seguintes, ela passou a interceptar cartas e documentos, construindo um conhecimento sobre o mundo exterior que poucos cativos possuíam. Sabia dos movimentos abolicionistas no Rio de Janeiro, das revoltas fracassadas em outras províncias, das divisões entre os próprios fazendeiros sobre o futuro da mão de obra escrava. Em 1871, Dandara já era uma mulher de 28 anos, com porte altivo e olhar que intimidava até mesmo alguns feitores. Sua pele escura trazia cicatrizes de açoites antigos, mas também músculos definidos pelo trabalho pesado e uma agilidade que lhe permitia se mover pelas plantações como uma sombra. Ela havia se tornado uma figura respeitada entre os cativos, não apenas da fazenda São Benedito, mas de propriedades vizinhas, onde cultivava uma rede de contatos através de encontros durante as festas religiosas e os dias de feira em Bananal. A faísca que transformaria Dandara de líder respeitada em guerreira implacável veio numa manhã de agosto, quando o jovem Benedito, de apenas 14 anos, foi flagrado tentando fugir. O rapaz havia tentado seguir até São Paulo, onde esperava encontrar trabalho livre nas obras da Estrada de Ferro. João Batista o trouxe de volta amarrado como um animal, arrastando-o pelos caminhos de terra vermelha até o terreiro da fazenda. O que se seguiu foi um espetáculo de crueldade que Dandara jamais esqueceria: 300 açoites aplicados diante de todos os cativos, obrigados a assistir sob pena de sofrerem o mesmo castigo. Benedito morreu no 3º dia, com as costas abertas em carne viva e o corpo consumido pela febre. Suas últimas palavras foram um sussurro dirigido a Dandara: não deixa eles ganharem. Naquela noite, enquanto o corpo do jovem era enterrado numa cova rasa nos fundos da senzala, Dandara tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino do Vale do Paraíba. Ela não fugiria sozinha nem tentaria comprar sua liberdade com bom comportamento. Ela faria os opressores pagarem com sangue por cada gota de suor e lágrima derramada por seu povo. A guerra havia começado, mesmo que apenas em sua mente ainda inflamada de ódio e sede de justiça. A preparação da tempestade. Durante os meses que se seguiram à morte de Benedito, Dandara transformou sua dor em estratégia. Conhecia intimamente as rotinas da fazenda, sabia que o feitor João Batista fazia suas rondas sempre no mesmo horário, que o coronel viajava para Bananal toda segunda-feira para negócios, que os capangas se embebedavam nas noites de sábado na taverna do português Joaquim. Mais importante, sabia onde o fazendeiro guardava suas armas: uma espingarda de caça, 2 pistolas e um rifle militar que trouxera da Guerra do Paraguai. Sua primeira aliada foi Joana, uma mulher de 40 anos que trabalhava na cozinha e conhecia todos os segredos da Casa Grande.
Joana havia perdido 2 filhos vendidos para fazendeiros do Rio de Janeiro e nutria um ódio silencioso que encontrou eco nas palavras de Dandara. Juntas, começaram a recrutar outros cativos, sempre com extrema cautela. Não qualquer um serviria, precisavam de pessoas dispostas não apenas a lutar, mas a morrer se necessário. Miguel, ferreiro da fazenda, foi o terceiro a se juntar ao grupo. Suas mãos calejadas pelo martelo e pela forja sabiam trabalhar o ferro de forma que poucos dominavam. Ele prometeu forjar facas e pontas de lança usando ferramentas agrícolas, transformando foices em armas letais. Sebastião, capataz mulato que supervisionava o trabalho nos cafezais, trouxe conhecimento valioso sobre as outras propriedades da região, quantos homens armados cada uma possuía, quais eram os pontos fracos das defesas, onde ficavam as casas dos feitores. O plano de Dandara era audacioso em sua simplicidade brutal. Atacariam durante a tradicional festa de São Benedito, em outubro, quando as famílias fazendeiras se reuniriam na Casa Grande para celebrar o santo padroeiro da propriedade. Seria um massacre calculado, executado com a frieza de quem havia aprendido a suprimir qualquer vestígio de piedade. Cada membro da conspiração recebeu tarefas específicas. Miguel forjaria as armas durante as noites, usando o barulho do vento nos cafezais para abafar as marteladas. Joana envenenaria a comida e a bebida dos convidados com ervas que conhecia desde menina. Sebastião mobilizaria cativos de outras fazendas, prometendo que a revolução se espalharia como fogo pelos campos. Durante setembro, Dandara intensificou seus reconhecimentos noturnos. Sabia exatamente onde cada pessoa dormia, quais portas ficavam abertas, por onde entravam e saíam os vigias. Decorou cada detalhe da topografia local, onde ficavam os rios que poderiam servir de escape, quais eram as trilhas menos vigiadas, onde se esconder se a fuga se tornasse necessária. Estudou também os hábitos dos fazendeiros vizinhos, identificando quais seriam os próximos alvos após o massacre inicial. A rede de conspiração cresceu para 30 cativos distribuídos em 5 fazendas diferentes. Cada um jurou silêncio absoluto e morte aos traidores. Dandara instituiu um código de sinais usando canções de trabalho, melodias aparentemente inocentes que carregavam instruções sobre horários, locais de encontro e distribuição de armas. O sinal final seria dado durante a festa de São Benedito, quando ela entoaria um cântico específico dedicado ao santo. A partir daquele momento, não haveria volta. O Vale do Paraíba seria banhado em sangue, e os senhores de escravos aprenderiam que a opressão sempre cobra seu preço mais cedo ou mais tarde. A noite de São Benedito. A manhã de 13 de outubro de 1871 amanheceu com névoa densa cobrindo as plantações de café, como se a própria natureza pressentisse a carnificina que se aproximava. Dandara acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias há 28 anos, mas desta vez seu coração batia com a cadência de tambores de guerra. Nas últimas semanas, havia distribuído as armas forjadas por Miguel, facões afiados como navalhas, pontas de lança amarradas em cabos de madeira resistente, facas de cozinha transformadas em punhais mortais. A festa de São Benedito começou ao meio-dia, como mandava a tradição. Fazendeiros de toda a região chegaram com suas famílias em carruagens enfeitadas, vestidos com suas melhores roupas. O coronel Silva havia mandado abater 2 bois para o banquete, e o aroma da carne assada misturava-se ao perfume das flores que decoravam o terreiro. Músicos contratados em Bananal tocavam valsas europeias enquanto os convidados bebiam vinho português e discutiam os preços do café e as mudanças políticas que ameaçavam seu modo de vida. Dandara serviu a mesa como mucama, carregando bandejas de prata e derramando vinho nos copos dos mesmos homens que açoitavam suas costas. Observava cada rosto, memorizava cada nome pronunciado, contava quantos homens estavam armados. Joana circulava pela cozinha, adicionando doses calculadas de folhas de espinheira santa e 1.000 homens nos pratos destinados aos convidados, ervas que conhecia desde criança e sabia que causariam náuseas violentas e desorientação em poucas horas. Às 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr por trás dos morros cobertos de café, Dandara subiu ao pequeno altar erguido em homenagem ao santo e iniciou o cântico que todos esperavam. Sua voz grave e melodiosa entoou as primeiras estrofes do hino tradicional, mas quando chegou ao refrão, mudou para as palavras que os conspiradores aguardavam: São Benedito, protegei os que sofrem, dai força aos oprimidos, justiça aos esquecidos. Era o sinal. Miguel foi o primeiro a agir. Emergiu das sombras do engenho com um machado de lenhador nas mãos e avançou sobre João Batista, o feitor que havia matado Benedito. O homem nem teve tempo de gritar, a lâmina atravessou seu crânio com um som surdo, espalhando sangue e massa encefálica sobre a terra batida.
Os convidados, já afetados pelo veneno de Joana, demoraram segundos preciosos para compreender o que estava acontecendo. Sebastião e outros 6 cativos irromperam da senzala brandindo lanças e facões, gritando gritos de guerra que ecoaram pelos cafezais como uivos de feras selvagens. O primeiro fazendeiro a tentar fugir foi o coronel Mendes, dono da fazenda vizinha. Sebastião o alcançou na varanda da casa grande e o atravessou com uma lança, pregando-o contra a parede de adobe como um inseto numa coleção. A confusão era total. Mulheres gritavam e desmaiavam, crianças choravam agarradas às saias das mães, homens tropeçavam uns nos outros tentando alcançar as armas que haviam deixado nas carruagens. Dandara desceu do altar com uma faca curva nas mãos, os olhos brilhando com uma luz que não era mais inteiramente humana. Havia chegado a hora de cobrar cada açoite, cada humilhação, cada noite de fome e desespero. O massacre de São Benedito havia começado, e não terminaria enquanto ainda houvesse sangue de opressor para ser derramado sobre a terra vermelha do Vale do Paraíba. O sangue da vingança. O terror se instalou no terreiro da fazenda como uma peste negra. Os convidados da festa, intoxicados pelas ervas de Joana, cambaleavam tentando fugir enquanto os cativos rebelados avançavam com suas armas improvisadas. O coronel Silva, percebendo a gravidade da situação, conseguiu alcançar sua espingarda de caça guardada no escritório, mas suas mãos tremiam tanto que errou o primeiro tiro. A bala se perdeu nos caibros do telhado, e antes que pudesse recarregar, Dandara estava sobre ele. A faca curva rasgou a garganta do fazendeiro num movimento preciso que ela havia praticado mentalmente 1000 vezes. O sangue jorrou como uma fonte vermelha, salpicando o retrato de Dom Pedro II pendurado na parede. Isto é por Benedito, seu canalha, sussurrou ela ao ouvido do homem agonizante, e por cada um dos meus que você matou devagar. O coronel morreu com os olhos arregalados de surpresa, como se jamais houvesse imaginado que seus instrumentos de trabalho pudessem se voltar contra ele. Miguel havia se transformado numa máquina de matar. Sua força de ferreiro, multiplicada pela raiva acumulada de décadas, despedaçava crânios com golpes certeiros do machado. Perseguiu 3 fazendeiros que tentavam fugir pelos cafezais, alcançando-os um por um. O primeiro foi decepado na altura do pescoço, o segundo teve o peito aberto de lado a lado, o terceiro implorou por misericórdia antes de ter a cabeça esmagada como uma melancia madura. Joana liderava um grupo de mulheres armadas com facas de cozinha na caça aos sobreviventes que se escondiam pela casa grande. Encontraram a esposa do coronel e 2 filhas adolescentes trancadas no quarto principal. As súplicas e promessas de liberdade não comoveram quem havia perdido os próprios filhos vendidos como gado. As 3 foram degoladas em sequência, seus corpos deixados sobre a cama de linho branco que se tingiu de vermelho como um altar macabro. O massacre durou menos de 1 hora, mas pareceu uma eternidade de sangue e gritos. 23 pessoas morreram naquela noite, fazendeiros, suas esposas, filhos, feitores, capangas e até alguns escravos domésticos que tentaram defender seus senhores. Dandara coordenava os ataques com frieza militar, direcionando seus soldados improvisados para cercar os que tentavam fugir, garantindo que nenhum sobrevivente pudesse alertar as autoridades ou organizar uma represália imediata. Quando o silêncio finalmente desceu sobre a fazenda São Benedito, apenas o crepitar das fogueiras e o zumbido dos insetos noturnos quebravam a quietude mortal. Os corpos jaziam espalhados pelo terreiro como bonecos quebrados, seus membros retorcidos em posições impossíveis. O cheiro doce do sangue misturava-se ao aroma do café maduro, criando uma combinação nauseante que marcaria para sempre a memória dos sobreviventes. Dandara reuniu seus 30 companheiros no centro do terreiro, todos cobertos de sangue dos pés à cabeça. Alguns ainda tremiam de adrenalina, outros vomitavam nos cantos, incapazes de processar a violência que haviam desencadeado e praticado. Mas todos sabiam que não havia mais volta. Haviam cruzado uma linha que separava para sempre o mundo dos oprimidos do mundo dos opressores. A partir daquele momento, eram criminosos aos olhos da lei imperial, mas heróis aos olhos de seu próprio povo. A rebelião estava apenas começando, e ainda havia muito sangue a ser derramado antes que a justiça fosse feita. A marca da fera. O amanhecer de 14 de outubro trouxe com ele a consciência plena do que haviam feito. Dandara contemplou os corpos espalhados pelo terreiro enquanto organizava mentalmente os próximos passos. Sabia que tinham poucas horas antes que a ausência dos fazendeiros fosse notada em Bananal, e que uma força policial seria enviada para investigar. Mas ela não pretendia fugir como uma criminosa comum, pretendia transformar aquele massacre isolado numa revolução que se espalharia por todo o Vale do Paraíba.
Sebastião trouxe notícias alarmantes. 2 dos conspiradores das fazendas vizinhas haviam perdido a coragem durante a noite e tentado avisar seus senhores sobre a rebelião. Um deles, o mulato Domingos, foi interceptado por Miguel quando corria em direção à fazenda Santa Clara. A traição custou-lhe a vida, foi enforcado numa paineira centenária como aviso para outros que pudessem ter ideias semelhantes. O segundo traidor, Antônio, conseguiu alertar o fazendeiro Capitão Moreira, que abandonou sua propriedade ao nascer do sol levando apenas a família e alguns bens preciosos. A deserção e as traições reduziram o grupo de Dandara para 25 combatentes, mas também lhe deram uma informação valiosa: sua reputação já se espalhava pelas fazendas como fogo em capim seco. Os senhores de escravos começavam a sentir medo, e o medo era uma arma tão poderosa quanto qualquer faca ou lança. Decidiu explorar esse terror psicológico de forma sistemática. Durante a manhã, dividiu seus seguidores em grupos de 5, cada um responsável por atacar uma propriedade diferente. O objetivo não era mais apenas matar, mas criar um estado de pânico que paralisasse toda a região. Ordenou que deixassem sempre um sobrevivente em cada fazenda, alguém que pudesse contar a história do massacre, espalhar o nome de Dandara e carregar a mensagem de que a era da opressão havia chegado ao fim. Miguel liderou o ataque à fazenda do Capitão Moreira, já abandonada, mas transformou o local num cenário de horror para desencorajar qualquer tentativa de retorno. Matou todo o gado, incendiou os cafezais, envenenou os poços e deixou os cadáveres dos escravos que tentaram impedir a destruição pendurados nas árvores da entrada. A mensagem era clara: quem colaborava com os opressores dividiria o mesmo destino. Joana comandou um grupo que atacou a fazenda Santa Bárbara, onde o fazendeiro Coronel Andrade havia se trancado com a família numa casa fortificada. O cerco durou horas, mas a experiência de cozinheira de Joana revelou-se crucial. Ela conhecia pontos fracos de qualquer construção e sabia como o fogo se espalhava. Incendiaram os depósitos de café e forçaram os sitiados a saírem pela fumaça. Andrade morreu tentando proteger os filhos, sua esposa foi poupada apenas para que pudesse levar às autoridades o recado de Dandara: digam ao imperador que os filhos de África acordaram, e não voltarão a dormir. Ao final do segundo dia, 8 fazendas haviam sido atacadas, 61 pessoas mortas, e dezenas de cativos libertados juntaram-se à revolução. Dandara havia se transformado numa lenda viva, uma figura mítica que os fazendeiros sussurravam nos cantos escuros. Alguns a chamavam de demônio, outros de justiceira divina, mas todos concordavam num ponto: ela havia mudado para sempre o equilíbrio de poder no Vale do Paraíba. A fera havia mostrado suas garras, e o sabor do sangue só aumentava sua sede de vingança. O rastro de fogo e ferro. No terceiro dia da rebelião, a força de Dandara havia crescido para 80 combatentes, incluindo cativos libertados e alguns homens livres pobres que viam na revolução uma oportunidade de acertar contas com os fazendeiros que os exploravam. A notícia dos massacres chegará até Bananal e Areias, espalhando o pânico entre as famílias abastadas e forçando muitas delas a abandonarem suas propriedades em fuga desesperada para o Rio de Janeiro. Dandara estabeleceu seu quartel-general na Fazenda São Benedito, transformando a Casa Grande num centro de operações militares. Nas paredes onde antes pendiam retratos de senhores orgulhosos, agora eram exibidas as armas tomadas dos inimigos: espingardas, pistolas, sabres e até mesmo um canhão pequeno encontrado na propriedade do Coronel Vasconcelos. Miguel havia se tornado seu braço direito, responsável por manter as armas em ordem e treinar os novos recrutas no uso de armamentos mais sofisticados. A estratégia evoluiu da violência aleatória para ataques coordenados que visavam não apenas eliminar os opressores, mas destruir completamente a estrutura econômica da região. Dandara compreendeu que cada plantação de café queimada representava uma fortuna perdida, cada engenho demolido significava o fim de uma fonte de renda escravista. A guerra não era apenas contra indivíduos, mas contra todo o sistema que sustentava a opressão. O ataque à Fazenda Boa Vista exemplificou essa nova fase da revolução. A propriedade do Barão de Bananal possuía 300 cativos e era considerada uma das mais prósperas da região. Dandara planejou o assalto durante uma semana, estudando as defesas, os horários dos vigias e os pontos vulneráveis da cerca. No momento do ataque, coordenou simultaneamente a invasão da Casa Grande, a libertação da senzala e o incêndio dos depósitos de café. O barão tentou resistir com seus capangas, mas foram rapidamente superados pelos rebeldes armados e experientes em combate. A batalha foi feroz, balas zuniam pelos ares, gritos de guerra se misturavam aos gemidos dos feridos, o cheiro da pólvora competia com o aroma do café queimando. Dandara liderou pessoalmente o assalto final à Casa Grande, sua faca curva brilhando à luz das chamas que consumiam a propriedade. O barão morreu como um covarde, escondido debaixo da cama do quarto principal.
Dandara o arrastou pelas barbas grisalhas até o terreiro, onde todos pudessem ver o destino dos opressores. Mas antes de matá-lo, forçou-o a assinar documentos de alforria para todos os seus cativos, um gesto simbólico que transformava a violência em ato de justiça. Apenas depois que a tinta secou no papel é que ela cortou a garganta do homem, permitindo que seu sangue selasse a liberdade de 300 pessoas. Ao final da quarta semana de outubro, 15 fazendas haviam sido destruídas, mais de 200 pessoas mortas, e cerca de 1.000 cativos libertados. O nome de Dandara era conhecido desde Taubaté até Resende, pronunciado com terror pelos fazendeiros e com reverência pelos oprimidos. Ela havia se tornado mais que uma líder rebelde, era um símbolo vivo da resistência negra, uma força da natureza que varria o Vale do Paraíba como um furacão de fogo e ferro. Mas também sabia que seu tempo estava se esgotando. Tropas imperiais já marchavam desde o Rio de Janeiro, e a batalha final se aproximava como uma tempestade inevitável. O Cerco dos Dragões. A resposta do Império chegou na forma do 1º Regimento de Dragões da Independência, comandado pelo coronel Joaquim Marcondes de Moura, veterano da Guerra do Paraguai e especialista em sufocar revoltas de escravos. 300 soldados bem armados e treinados marcharam desde o Rio de Janeiro com ordens explícitas do ministro da Guerra, capturar ou eliminar a negra terrorista e restaurar a ordem no Vale do Paraíba a qualquer custo. Dandara recebeu a notícia através de seus informantes em Bananal, ex-escravos que trabalhavam nas tavernas e ouviam as conversas dos comerciantes aterrorizados. Sabia que não poderia enfrentar tropas regulares em batalha aberta com seus 80 combatentes armados principalmente com armas brancas e algumas espingardas de caça. Sua única vantagem era o conhecimento íntimo do terreno e o apoio da população escrava, que lhe fornecia informações precisas sobre os movimentos militares. Decidiu transformar o Vale do Paraíba num labirinto mortal para os dragões. Dividiu suas forças em grupos pequenos que atacariam as patrulhas isoladas, cortariam as linhas de suprimento e desapareceriam nas matas antes que o inimigo pudesse reagir. Miguel comandaria as emboscadas nas estradas, Sebastião seria responsável pelos ataques noturnos aos acampamentos, Joana coordenaria a rede de espionagem feminina que infiltrava os povoados ocupados pelos soldados. A guerra de guerrilha começou na primeira semana de novembro. Uma patrulha de 12 dragões desapareceu na estrada entre Bananal e Areias, seus corpos foram encontrados dias depois pendurados em árvores, com sinais de tortura e uma mensagem cravada no peito do sargento: assim morrem os cães do imperador. 2 semanas depois, um comboio de suprimentos foi atacado por rebeldes que surgiram da mata como fantasmas, mataram 15 soldados e desapareceram levando armas e munições. O coronel Marcondes, frustrado com a ineficácia de seus métodos convencionais, decidiu aplicar táticas de terra arrasada. Ordenou a queima de todas as senzalas suspeitas de colaborar com Dandara, a execução sumária de qualquer negro encontrado portando armas, e ofereceu recompensas em ouro pela captura da líder rebelde. A violência se intensificou dos dois lados, os dragões torturavam suspeitos para obter informações, os rebeldes respondiam com ataques ainda mais brutais. O cerco final começou quando um traidor revelou a localização do quartel-general de Dandara na fazenda São Benedito. Na madrugada de 20 de novembro, 200 soldados cercaram a propriedade, cortando todas as rotas de fuga. Dandara acordou com o som dos clarins militares ecoando pelos cafezais e compreendeu imediatamente que havia chegado a hora do confronto final. Reuniu seus últimos 60 companheiros no terreiro onde tudo começara. Muitos eram os mesmos que participaram do massacre da festa de São Benedito, outros haviam se juntado durante a campanha de terror que durou quase 2 meses. Todos sabiam que provavelmente morreriam naquele dia, mas também sabiam que já haviam conquistado algo que nenhuma bala poderia destruir, haviam provado que os oprimidos podiam se levantar e fazer seus opressores sangrarem. Meus irmãos, disse Dandara, sua voz firme como ferro forjado, hoje morreremos como guerreiros, não como escravos. Que nosso sangue seja a semente de uma nova colheita de liberdade. Os dragões atacaram ao nascer do sol, mas encontraram uma resistência que não esperavam. A batalha final estava começando, e ela determinaria não apenas o destino de Dandara, mas o legado de sua revolução. O eco da tempestade. A batalha final durou 7 horas sangrentas. Dandara e seus guerreiros transformaram cada cômodo da fazenda São Benedito numa fortaleza, usando móveis como barricadas e disparando pelas janelas com a precisão de caçadores experientes. O coronel Marcondes perdeu 43 homens antes de conseguir penetrar na Casa Grande, e mesmo assim enfrentou resistência feroz em cada corredor, cada escada, cada porta. Miguel morreu defendendo o depósito de armas, derrubando 8 dragões com seu machado antes que as balas o prostrassem.
Sebastião resistiu até o fim na torre da casa, atirando com uma espingarda até que uma granada explodiu a seus pés, espalhando seus restos pelas paredes de adobe. Joana foi encontrada na cozinha, cercada por facas ensanguentadas e os corpos de 5 soldados que havia matado com suas próprias mãos antes de sucumbir aos ferimentos. Dandara lutou até o último cartucho, até a última gota de força. Quando os dragões finalmente a cercaram no quarto principal, o mesmo onde matara o coronel Silva 2 meses antes, ela ainda brandia sua faca curva com as mãos cobertas de sangue inimigo. Uma bala quebrou seu braço direito, outra perfurou seu ombro esquerdo, uma terceira abriu um sulco em sua testa. Mas ela continuou lutando, apoiada contra a parede onde ainda pendia o retrato despedaçado de Dom Pedro II. Se rendam, negra, gritou o coronel Marcondes, que observava a cena da porta com uma pistola fumegante na mão. Vocês já mataram gente demais. Dandara cuspiu sangue no chão e sorriu com os dentes vermelhos de hemoglobina. Matamos poucos, seu canalha. Devíamos ter matado mais. As últimas balas a atingiram quase simultaneamente, perfurando seu peito e abdômen. Ela caiu de joelhos, mas seus olhos continuaram fixos nos soldados com um brilho que não se apagava nem com a morte. Suas últimas palavras foram um sussurro que apenas o coronel conseguiu ouvir: vocês podem nos matar, mas não podem matar nossa semente. Ela já foi plantada na alma do nosso povo. Dandara morreu aos 28 anos, no mesmo quarto onde iniciará sua revolução. Seu corpo foi queimado publicamente na Praça de Bananal, junto com os restos de seus principais companheiros, como aviso para outros que pudessem ter ideias semelhantes. Mas o coronel Marcondes descobriu que havia algo de profético nas últimas palavras da rebelde. Nos meses seguintes, revoltas menores eclodiram em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Escravos sussurravam o nome de Dandara em senzalas distantes, cantavam suas façanhas em versos que passavam de geração em geração. Fazendeiros aumentaram a vigilância e reforçaram as punições, mas já não dormiam tranquilos. A semente do medo havia sido plantada nos corações dos opressores, e a semente da esperança germinava na alma dos oprimidos. 30 anos depois, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão no Brasil, velhos ex-cativos se reuniam nas festas de São Benedito para contar às crianças a história da mulher que fez o Vale do Paraíba tremer. Contavam sobre Dandara Joaquina dos Santos, a guerreira que provou que até os mais poderosos sangravam como homens comuns quando cortados pela lâmina afiada da justiça. Os historiadores oficiais do Império tentaram apagar seu nome dos registros, classificando os eventos de outubro e novembro de 1871 como distúrbios menores causados por elementos criminosos. Mas a memória do povo é mais forte que a tinta dos escribas oficiais. Em cada senzala libertada, em cada fazenda abandonada pelos senhores temerosos, em cada olhar desafiador de um escravo que se recusava a baixar a cabeça, o espírito de Dandara continuava vivo. O Vale do Paraíba nunca mais foi o mesmo após aqueles 2 meses de sangue e fogo. As famílias fazendeiras que sobreviveram mudarão-se para as cidades, vendendo suas terras por preços irrisórios ou simplesmente abandonando-as ao mato que crescia sobre os cafezais queimados. A região que um dia foi o coração da economia escravista brasileira transformou-se numa terra de fantasmas, onde o vento noturno ainda carregava os ecos dos gritos de guerra de uma mulher que se recusou a morrer de joelhos. A rebelião de Dandara durou apenas 57 dias, mas seus efeitos reverberaram por décadas. Ela havia provado que o sistema escravista não era invencível, que os oprimidos podiam se organizar e lutar, que o medo podia mudar de lado quando os desesperados encontravam coragem para empunhar armas contra seus algozes. Sua morte não representou uma derrota, mas o nascimento de um mito que alimentaria a resistência negra até o fim definitivo da escravidão. Nos campos onde antes se cultivava café com sangue e suor de cativos, hoje crescem flores silvestres que os moradores locais chamam de lágrimas de Dandara. Dizem que elas brotaram pela primeira vez no local exato onde ela foi queimada, e que suas pétalas vermelhas carregam a memória daquela que transformou sua dor em luta, seu sofrimento em resistência, sua morte em legado eterno para todos os que se recusam a aceitar a opressão como destino inevitável. A tempestade que Dandara desencadeou no Vale do Paraíba foi apenas o primeiro trovão de uma revolução que duraria ainda muitos anos. Ela não viveu para ver a abolição, mas morreu sabendo que havia acendido uma chama que nenhuma força do Império conseguiria apagar completamente. Sua história permanece como testemunho de que, mesmo nas horas mais escuras da opressão, sempre haverá quem tenha coragem suficiente para empunhar a espada da liberdade e fazer os poderosos tremeram diante da fúria dos justos.